ajuda a entender as mudanças no nosso país. O Brasil mudou muito do ponto de vista econômico, social, em relação ao desenvolvimento regional, em relação às mudanças ambientais, educacionais, culturais. O nosso país vive uma grande mudança no processo de urbanização e de mobilização social, de ascensão social de mais quase 40 milhões de brasileiros. Isso é um Canadá de mais 15% da população do Canadá. E essas mudanças trazem novos desafios para a saúde pública. O Congresso de Epidemiologia nos ajuda a entender quais são os novos desafios na saúde pública. Os desafios dessa verdadeira epidemia de acidentes de carro e de moto que tem no nosso país. O desafio de termos mais jovens negros morrendo por ano no nosso país em relação a jovens brancos, sobretudo de acordo com a violência urbana. O desafio de termos metade da população brasileira acima do peso e 15% de obesos, e essas taxas serem maiores ainda entre as nossas crianças em idade escolar, entre os nossos adolescentes. O desafio de termos no nosso país uma nova epidemia, que é a epidemia da dependência química pelos derivados da cocaína, do crack, que traz para o Sistema Único de Saúde novos desafios, exigência de reconstruir uma nova rede de acolhimento e tratamento a dependentes químicos, e novas responsabilidades de outras políticas públicas para enfrentar esse tema que afeta a juventude. Um país que nos últimos 10 anos conseguiu reduzir em 42% a mortalidade por doenças crônicas cardiovasculares e em 26% pelas doenças crônicas não transmissíveis, em função de não ter conseguido reduzir tão intensamente a mortalidade pelo câncer. O país que mais envelheceu no mundo nos últimos 10 anos e certamente trará no sistema de saúde a pressão das doenças do envelhecimento. O Congresso de Epidemiologia nos ajuda a entender esse novo país e, sobretudo, nos ajuda a entender se as políticas que o Ministério da Saúde, os estados e municípios, o conjunto do SUS estão tendo hoje em relação à história do país, estão produzindo efeitos positivos para esse novo país que muda tanto. Por isso que eu digo que o Congresso de Epidemiologia vai nos ajudar não só a entender o Brasil, mas a continuar mudando o Brasil. Por isso estou muito feliz de estar aqui. O Ministério da Saúde se abraça a Abrasco nessa grande missão de continuar defendendo o SUS, de continuar promovendo a saúde pública no país, mas sobretudo de continuar entendendo e mudando o nosso país. A mudança de algumas doenças no nosso país mostra que é possível, com políticas de saúde, políticas integradas e outras políticas públicas, melhorarmos cada vez mais o nosso país e promovermos mudanças tão substanciais. Esse ano nós vamos ter a menor taxa de infecção de malária dos últimos 25 anos no nosso país. Isso certamente em função da nossa capacidade de compreender ao longo desses anos que o diagnóstico precoce e o tratamento imediato era muito mais eficaz que qualquer política de controle vetorial, qualquer política de ocupação territorial e ocupação ambiental nos espaços de transmissão da malária. Quem nos ajudou a fazer isso foram epidemiologistas do nosso país. A nossa capacidade de evoluir com novos tratamentos que reduziram os casos de malária grave, reduzem mais rapidamente a transmissão, tratam mais adequadamente o paciente, nos permitiu fazer um verdadeiro corte na transmissão que um ser humano podia ter para o outro em função do papel do vetor, em função da demora do início do tratamento do combate à malária. O Brasil também nas últimas 3 semanas foi elogiado pelo relatório da Organização Mundial de Saúde ter sido o país que mais contribuiu para a redução de casos e de mortalidade da tuberculose. E os epidemiologistas nos ajudaram a entender que, para além das ações de saúde, diagnóstico mais precoce, de acompanhamento melhor em relação ao tratamento, de uma taxa de cura mais adequada, do tratamento supervisionado pelos serviços de saúde, da integração dos programas de vigilância com atenção básica, para além de tudo isso, uma das coisas que pode ter sido decisivo nessa redução
foi exatamente a ascensão social do país, combate à fome, a melhoria da situação de moradia. Ou seja, vocês nos ajudam a entender o Brasil, nos ajudam a mudar o país. Por isso que o Ministério da Saúde está muito feliz de poder ajudar e apoiar a Abrasco mais um Congresso de Epidemiologia.